Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, no mundo de Harry Potter como Draco Malfoy. Capítulo 131, Fotografia. Depois da transfiguração, eles desceram para almoçar. Draco finalmente viu Ginny, que estava sentada sozinha na mesa da Sonserina enquanto olhava para Hermione. Harry e Rony, que estavam sentados desajeitadamente na mesa da Grifinória sem falar um com o outro. Draco imaginou que eles poderiam ter brigado, mas ele não tinha interesse em incomodá-lo sobre isso. Então ele se sentou no lado vazio da mesa da Sonserina com Pansy e o resto. Enquanto comiam seu almoço, Ginny de repente se levantou da cadeira e veio em direção a eles. Ela olhou para Draco e disse, obrigada, enquanto ela caminhava para fora do salão. Draco queria perguntar a ela o que aconteceu, mas Ginny já tinha corrido. Pansy e Daphne olharam para Draco querendo algumas respostas, mas Draco apenas balançou a cabeça, insinuando que não sabia. Não acreditando em Draco nem um pouco, elas ficaram ali olhando para ele. Ok, pare com isso. Draco disse, eu realmente não sei o que aconteceu. Talvez seja a coisa que discutimos de manhã. Draco disse olhando de volta para a mesa da Grifinória procurando por Hermione, mas ela também já tinha ido embora há muito tempo, com apenas Harry e Ron comendo juntos. Então o que você acha que aconteceu? Pansy disse, olhando para ela, parece que ela vai ficar em Hogwarts. Sério, acho que ela não vai conseguir. Daphne disse, talvez o agradecimento tenha sido a última homenagem a Draco antes que ela deixe Hogwarts para sempre. Bem, se ela fica ou vai embora, não tem nada a ver conosco. Draco disse, pensei que você estivesse preocupado com ela. Theodore disse sarcasticamente. Você não ficará triste se ela for embora? Sinceramente, não me importo. Draco disse revirando os olhos, como eu disse de manhã, eu senti pena dela, mas é isso. Além disso, eu nem a conheço tão bem para persegui-la e me intrometer em seus assuntos. Eu sinto que já fiz o suficiente. Finalmente, esse é o Draco que eu conheço, disse Pansy com um sorriso. O que temos para esta tarde? Disse Theodore mudando de assunto. Defesa contra as artes das trevas, disse Daphne olhando para Draco. O que foi? Draco perguntou parecendo confuso. Você vai ficar bem? Ela perguntou cuidadosamente. Você se lembra que Lockhart é quem nos ensina, certo? Como eu pude esquecer? Draco disse revirando os olhos novamente, não é como se eu não tivesse sido lembrado disso 1000 vezes até agora. Suspiro. Ela só está preocupada, sabia? Theodore disse, depois do que aconteceu na livraria, todo mundo está. Não se preocupe, não vou perder a calma como da última vez. Draco disse, além disso, eu não o matei hoje, então confie em mim dessa vez. Suspiro. Eu me pergunto por que eles contratariam um professor como ele. Pansy disse, Hogwarts realmente caiu em desgraça. Com esses livros, eu sinto como se estivéssemos em uma aula de literatura em vez de defesa contra a escuridão. Bem, pelo menos, você sabe. Draco disse suspirando olhando para as garotas ao redor dele, que estavam animadamente esperando pela aula de Lockhart. De Sonserina a Corvinal, todos eram iguais. Eles terminaram o almoço e foram para o pátio nublado. Draco, Theodore e Daphne estavam discutindo algumas poções enquanto Pansy, por outro lado, estava falando sobre quadribol com os veteranos que estavam discutindo seus horários para o treino por vários minutos antes de Draco perceber que estava sendo observado de perto. Olhando para cima, ele viu um menino muito pequeno, de cabelos rato, que ele tinha visto experimentando o chapéu seletor na noite passada, olhando para ele como se estivesse paralisado. Ele estava segurando o que parecia ser uma câmera trouxa comum, e no momento em que Draco olhou para ele, ele ficou vermelho brilhante. Tudo bem, Sr. Black? Eu sou Colin Creevey, ele disse sem fôlego, dando um passo hesitante para frente. Eu estou na Grifinória. Você acha estaria tudo bem se eu pudesse tirar uma foto? Ele disse, levantando a câmera esperançosamente. Uma foto? Draco repetiu inexpressivamente. Para que eu possa provar que te conheci, disse Colin Creevey ansiosamente, avançando um pouco mais. Parece que você ganhou um fã, disse Theodore rindo. Enquanto Draco estava um pouco estranho, Colin, por outro lado, estava balançando a cabeça furiosamente. Eu sei tudo sobre você. Todo mundo me contou. Sobre como você criou todas aquelas fórmulas de poções e conseguiu derrotar um exército de bruxos das trevas junto com Aurores e tudo mais e como sua varinha foi tirada de você. Colin disse tudo de uma vez enquanto ele ainda continuava, e um garoto no meu dormitório disse que se eu revelasse o filme na poção certa, as imagens se moveriam. Colin deu um grande suspiro trêmulo de excitação e disse, é incrível aqui, não é? Eu nunca soube que todas as coisas estranhas que eu podia fazer eram mágicas até receber a carta de Hogwarts. Meu pai é leiteiro, ele também não conseguia acreditar, então estou tirando um monte de fotos para enviar para casa para ele. E seria muito bom se eu tivesse uma de você, ele olhou implorando para Draco. Talvez seu amigo pudesse pegá-la e eu pudesse ficar ao seu lado? E então, você poderia autografá-la? Uma sangue ruim. Flint, que estava conversando com Pansy, de repente se aproximou deles. Vocês realmente não sabem o seu lugar, não é? Ele bufou maldosamente. Draco franziu a testa olhando para seu comportamento enquanto olhava para outras pessoas que tinham o mesmo olhar arrogante e irritante de Flint. Acho que consigo lidar com isso sozinho, Draco disse olhando para Flint. Mesmo que ele não gostasse muito do cara, ele não queria se incomodar com ele. Flint, que estava fazendo jus à sua reputação de ter sangue de troll e estava reprovando nas aulas com frequência, ele até foi reprovado este ano. Então Draco sabia que era melhor conversar com seus animais do que com Flint, que parecia ser a definição viva e ambulante da palavra idiota. Flint olhou para Draco por um tempo antes de bufar arrogantemente e ir embora com o resto dos jogadores de quadribol seguindo atrás dele. Draco olhou para Colin, que parecia confuso e assustado. Quanto a você, Draco disse, chamando a atenção de Colin rapidamente, foi você quem tirou a foto nossa no trem? Sim. Colin disse ficando um pouco assustado. Eu estava apenas animado para ver você, só isso.
Ah, então você era o cara. Theodore disse se aproximando e pegando sua varinha. Diga-me o que você viu. Eu não vi nada, eu juro. Colin disse rapidamente, recuando um pouco. Eu vi você quando você estava passando e tirei uma foto. Eu queria tirar silenciosamente. Mas eu esqueci que estava com o flash ligado. Me desculpe. Suspiro. Pare com isso. Draco disse olhando para Theodore, que abaixou sua varinha, enquanto ele ainda tinha um olhar presunçoso em seu rosto, e então se virou para Colin novamente. Vá embora. E não deixe Flint te pegar de novo. Tenho certeza que ele não vai levar o que aconteceu aqui levianamente. Colin rapidamente assentiu e saiu correndo. Isso era realmente necessário? Daphne disse se aproximando. E o que você realmente estava planejando fazer com ele? Nada demais, na verdade. Theodore disse, só queria usar um feitiço de obliviação, caso ele visse coisas que não eram para ele ver. Deixe isso. Draco disse suspirando. Cuidado. Pansy sussurrou enquanto Draco olhava para trás. Lockhart, que estava colocando as mãos nos ombros de Colin, o arrastava em direção a eles novamente. Peço desculpas, mas não pude deixar de ouvir suas discussões. Lockhart disse, o Sr. Flint me disse que você estava autografando fotos aqui? Os lábios de Draco se contraíram imaginando por que Flint teve que ir em direção a Lockhart. Lockhart deixou Colin e foi em direção a Draco enquanto colocava os braços em volta dos ombros dele. Vamos lá, Sr. Creevey, disse Lockhart, sorrindo para Colin. Um retrato duplo, não tem como fazer melhor que isso, e nós dois até autografaremos para você. Colin, ainda com medo, não sabia o que fazer. Draco suspirou e assentiu para ele. Recebendo um ok de Draco, Colin rapidamente procurou sua câmera e tirou a foto enquanto o sinal tocava atrás deles, sinalizando o início das aulas da tarde. Vão lá, andem logo, Lockhart gritou para a multidão, e ele partiu de volta para o castelo com Draco, que estava se perguntando se conseguiria matar Lockhart e escapar impune, ainda agarrado a seu lado. Theodore estava segurando o riso enquanto Pansy e Daphne pareciam preocupadas ao ver Lockhart arrastar Draco para longe novamente. Capítulo 132, Fotografia PT.2. Um conselho para os sábios, Draco, disse Lockhart paternalmente enquanto eles entravam no prédio por uma porta lateral. Eu te protegi lá atrás com o jovem Creevey. Se ele também estivesse me fotografando, seus colegas de escola não pensariam que você está se preparando tanto. Surdo aos murmúrios de Draco, Lockhart o levou por um corredor cheio de estudantes olhando e subindo uma escada. Deixe-me dizer que distribuir fotos autografadas nesta fase da sua carreira não é sensato. Parece um pouco presunçoso, Draco, para ser franco. Pode muito bem chegar um momento em que, como eu, você precisará manter uma pilha à mão onde quer que vá. Mas ele deu uma risadinha. Não acho que você chegou lá ainda. Eles chegaram à sala de aula de Lockhart e ele finalmente deixou Draco ir. Draco puxou suas vestes para a direita e foi para um assento no fundo da sala, onde se ocupou em empilhar todos os 7 livros de Lockhart na sua frente para que pudesse evitar olhar para a coisa real. Draco agora não parecia nada charmoso. Em vez disso, ele parecia uma velha bruxa planejando lançar uma maldição em alguém. O resto da classe entrou ruidosamente e Theodore, Daphne e Pansy sentaram-se de cada lado de Draco. Como eles tinham a defesa contra as artes das trevas com os Grifinórios, Harry, Ron e Hermione também vieram junto com outros alunos do 2º ano da Grifinória. Hermione sentou-se na frente de Draco enquanto Harry e Ron sentaram-se na frente dele. Olhando para o rosto de Harry, Draco percebeu que ele não era o único sendo assediado por Lockhart. Quando toda a classe estava sentada, Lockhart pigarreou alto e o silêncio caiu. Ele se esticou para frente, pegou o exemplar de Neville Longbottom de Traveus Withtrolls e o levantou para mostrar seu próprio retrato piscante na frente. Ele disse, apontando para ela e piscando também. Gilderoy Lockhart, Ordem de Merlin, 3ª classe, membro honorário da Dark Force Defense League e 5 vezes vencedor do prêmio Sorriso Mais Charmoso do Witch Weekly. Mas não falo sobre isso. Não me livrei da Banshee de Bandon sorrindo para ela. Ele esperou que rissem, algumas pessoas sorriram fracamente. Enquanto Draco, por outro lado, estava se encolhendo mais do que qualquer um. Vejo que todos vocês compraram um conjunto completo dos meus livros. Muito bem. Pensei que começaríamos hoje com um pequeno teste. Nada para se preocupar. Apenas para verificar o quão bem vocês os leram. O quanto vocês absorveram. Depois de distribuir as provas, ele voltou para a frente da classe e disse, vocês têm 30 minutos, comecem agora. Draco olhou para o papel e leu. Qual é a cor favorita de Gilderoy Lockhart? 2. Qual é a ambição secreta de Gilderoy Lockhart? 3. Qual é, na sua opinião, a maior conquista de Gilderoy Lockhart até hoje? E assim por diante em 3 lados do papel até chegar a 54. Quando é o aniversário de Gilderoy Lockhart e qual seria seu presente ideal? Draco, que não tinha interesse algum nesse suposto teste, não respondeu a uma única pergunta enquanto brincava com sua pena. Meia hora depois, Lockhart recolheu os papéis e os folheou na frente da classe. Tuti, quase nenhum de vocês se lembrava que minha cor favorita é lilás. Eu digo isso em Hero If Deity. E alguns de vocês precisam ler Wanderings with Very Wolves com mais cuidado. Eu declaro claramente no capítulo 12 que meu presente de aniversário ideal seria a harmonia entre todos os povos mágicos e não mágicos. Embora eu não diria não a uma garrafa grande de Ogdeads ou de Firevski, ele deu a eles outra piscadela maliciosa. Theodore agora estava encarando Lockhart com uma expressão de descrença no rosto. Seamus Finnegan e Dean Thomas, que estavam sentados na frente, tremiam com risadas silenciosas. Hermione, por outro lado, estava ouvindo Lockhart com atenção arrebatada e levou um susto quando ele mencionou seu nome. Mas a senhorita Hermione Granger sabia que minha ambição secreta é livrar o mundo do mal e comercializar minha própria linha de poções para cuidados com os cabelos. Boa menina. Na verdade, ele virou o papel dela. Nota máxima. Onde está a senhorita Hermione Granger? Hermione levantou a mão. Excelente, sorriu Lockhart. Excelente mesmo. Leve 10 pontos para a Grifinória. E então, aos negócios.
Draco rapidamente chamou Hermione, ainda se perguntando por que ela estava tão focada em Lockhart, mesmo quando ele a havia alertado diversas vezes. Não pense muito sobre isso. Ela disse, mesmo que o que você diz seja verdade, eu ainda não quero ser reprovada nas aulas. Um pouco aliviado, Draco olhou para Lockhart, que se abaixou atrás de sua mesa e colocou uma grande gaiola coberta sobre ela. Agora estejam avisados. É meu trabalho armá-los contra as criaturas mais imundas conhecidas pela humanidade bruxa. Vocês podem se encontrar enfrentando seus piores medos nesta sala. Saibam apenas que nenhum mal pode acontecer a vocês enquanto eu estiver aqui. Tudo o que peço é que permaneçam calmos. Apesar de si mesmo, Draco se inclinou em volta de sua pilha de livros para dar uma olhada melhor na gaiola. Lockhart colocou uma mão na capa. Dean e Simus pararam de rir agora. Neville estava encolhido em seu assento na primeira fila. Devo pedir para você não gritar, disse Lockhart em voz baixa. Isso pode provocá-los. Enquanto toda a turma prendia a respiração, Lockhart arrancou a capa. Sim, ele disse dramaticamente. Pichis da Cornualha recém-capturados. Theodore não conseguiu se controlar. Ele soltou uma risada que nem mesmo Lockhart conseguiu confundir com um grito de terror. Sim? Ele sorriu para Lockhart. Bem, eles não são muito perigosos, são? Theodore engasgou, ainda tentando segurar o riso. Não tenha tanta certeza, disse Lockhart, balançando um dedo irritantemente para Theodore. Eles podem ser uns pequenos canalhas diabólicos e traiçoeiros. Os pichis eram azuis elétricos e tinham cerca de 20 centímetros de altura, com rostos pontudos e vozes tão estridentes que era como ouvir um monte de periquitos discutindo. No momento em que a tampa foi removida, eles começaram a tagarelar e disparar, sacudindo as barras e fazendo caretas bizarras para as pessoas mais próximas. Certo, então Lockhart disse alto. Vamos ver o que você acha deles. E ele abriu a gaiola. Foi um pandemônio. Os duendes dispararam em todas as direções como foguetes. 2 deles agarraram Neville pelas orelhas e o levantaram no ar. Vários dispararam direto pela janela, cobrindo a fileira de trás com cacos de vidro. O resto procedeu a destruir a sala de aula com mais eficiência do que um rinoceronte furioso. Eles pegaram frascos de tinta e borrifaram a classe com eles, rasgaram livros e papéis, arrancaram fotos das paredes, viraram a lixeira, pegaram sacolas e livros e os jogaram pela janela quebrada, em minutos. Metade da classe estava abrigada sob as carteiras e Neville estava balançando no lustre de ferro no teto. Vamos lá, reúnam-nos, reúnam-nos. Eles são apenas duendes, gritou Lockhart. Ele arregaçou as mangas, brandiu sua varinha e gritou. Pesquipiqui pesternomi. Não teve absolutamente nenhum efeito. Um dos peixes agarrou sua varinha e a jogou pela janela também. Lockhart engoliu em seco e mergulhou sob sua própria mesa, evitando por pouco ser esmagado por Neville, que caiu um segundo depois quando o lustre cedeu. Draco se cansou disso quando se levantou e agarrou a varinha de Daphne. Sectum sempra. Draco cantou e em um único golpe metade dos peixes foi cortada ao meio. Não querendo lidar com o resto deles, Draco abriu um buraco na janela e os peixes assustados restantes rapidamente correram para salvar suas vidas. Capítulo 133. Queimadura PT.1. Bom trabalho, Draco. Lockhart disse saindo debaixo da mesa. 20 pontos para Sonserina. Draco estava completamente irritado com Lockhart e ele não conseguia mais controlar sua raiva. Ele estava olhando para Lockhart como se ele fosse despedaçá-lo. Daphne e Pansy olharam preocupadas para Draco enquanto Theodore, por outro lado, foi atrás de Draco e Ban. Theodore deu um tapa nas costas de Draco o mais forte que pôde, fazendo com que Draco se encolhesse e saísse do seu estado de raiva. Draco olhou de volta para Theodore com os lábios se contraindo, imaginando se deveria odiá-lo ou ser grato por ele ter conseguido controlá-lo. Todos na sala de aula estavam ocupados cuidando de si mesmos, pois isso era nada menos que um evento traumático para eles. Então eles mal tiveram a chance de notar a mudança de Draco, todos exceto Ron, Harry, Hermione, Daphne e Pansy. Todos eles podiam sentir a mudança repentina em Draco. Mesmo que nada ao redor dele tenha mudado, ele ainda dava a impressão de uma pessoa completamente diferente, o que os fez arrepiar. Mas depois que Theodore deu um tapa em suas costas, ele voltou completamente ao seu estado normal enquanto olhava para Lockhart novamente. A intensidade da raiva em seus olhos não havia mudado muito, mas dessa vez eles podiam dizer que ainda era o próprio Draco. Já estou farto de você, Draco disse olhando para Lockhart segurando a varinha de Daphne com força. Eu já me controlei demais. Doutor, Draco, está tudo bem. Eu sei que você provavelmente está assustado devido ao incidente, então vamos todos nos acalmar, ok? Lockhart disse acenando com a mão o mais rápido que pôde, certificando-se de que Draco não faria nada irracional. Embora ele gostasse de blefar e acreditasse que a história sobre Draco era exagerada demais como a dele, mas ele não estava disposto a correr esse risco. Além disso, Draco, você não tem permissão para usar magia, lembre-se. Vou deixar isso passar, já que era necessário, mas o outro o quê? Draco disse estreitando os olhos. Lockhart se encolheu um pouco, não sendo capaz de manter o olhar com Draco. Ele agarrou sua varinha firmemente também, olhando ao redor para os outros alunos que estavam se perguntando o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Lockhart sabia que não podia sacrificar sua reputação nesta sala de aula por ter medo de um bruxo do segundo ano. Ele sabia que se recuasse todos os rumores que já estavam se espalhando sobre Draco explodindo seriam válidos e as pessoas começariam a duvidar dele. Senhor Black, sugiro que abaixe sua varinha, caso contrário, Lockhart disse estufando o peito e olhando para Draco corajosamente, caso contrário. Terei que tomar algumas medidas necessárias. Admito que você é um bom aluno, mas isso não lhe dá o direito de atrapalhar as aulas e desrespeitar seu professor. Draco não. Hermione veio puxando o manto de Draco, querendo que ele parasse, assim como Daphne e Pansy. Draco, ele não é digno de você se meter em problemas por isso. Pansy disse deixe-o em paz, já que os peixes não machucaram ninguém. Apenas deixe para lá.
Draco ao seu lado já sabe que tipo de pessoa ele é. Daphne acrescentou, é melhor se acostumar com ele do que continuar discutindo e brigando com ele todo dia. E além disso ele é um professor, então estamos em desvantagem aqui. Draco, ao ver o rosto das meninas, começou a se acalmar um pouco enquanto olhava para a expressão arrogante no rosto de Lockhart, como se tivesse vencido Draco. Tudo bem, Draco disse enquanto jogava todos os seus livros de Lockhart no chão. O que você está fazendo? Lockhart perguntou confuso, assim como todos os outros alunos estavam confusos. Estou boicotando suas aulas de agora em diante. Draco disse sorrindo, já estou farto da sua estupidez. Hoje é a primeira aula deste ano e você já nos mostrou do que é capaz, se escondendo debaixo da mesa porque estava com medo de um casal de duendes. Tem certeza de que derrotou vampiros? Eu realmente fiz essas coisas. Desta vez eu estava testando a capacidade dos meus alunos, é claro. Então você precisava se esconder debaixo da mesa para isso? Draco perguntou ironicamente. O resto dos alunos ficaram em silêncio, imaginando as coisas que Draco tinha acabado de dizer. Antes que Lockhart pudesse inventar outra desculpa, Draco nem o deixou terminar enquanto gritava incêndio. O livro no chão imediatamente pegou fogo. Você está livre para participar, Draco disse saindo da sala de aula. Todos os alunos estavam confusos, imaginando o que fazer e o que estava acontecendo. É um convite aberto, sabia? Theodore disse enquanto pegava seu livro e o jogava em cima do fogo. O fogo ficou maior conforme outra pilha do livro era adicionada. De forma semelhante, piscando para Lockhart, Theodore também saiu da sala de aula. Pansy e Daphne se entreolharam e suspiraram. Elas também pegaram seus livros e os queimaram junto com o resto e foram embora. Uma por uma, as estudantes da Sonserina se levantaram de seus assentos e jogaram seus livros no fogo e foram embora, já que Draco era seu ídolo. Segui-las era a maneira mais eficiente do que seguir Lockhart. As garotas da Sonserina restantes ficaram um pouco hesitantes no começo, mas imaginaram que seria melhor apoiar Draco do que trair o grupo da Sonserina como um todo. Logo, apenas as da Grifinória restaram, que não sabiam o que fazer. Alguns olharam para Lockhart que estava ali parado como uma estátua, alguns olharam uns para os outros se perguntando se deveriam se juntar à Sonserina nessa confusão ou não. Uma dessas pessoas eram Harry e Ron, especialmente Harry que já estava farto de Lockhart o incomodando e com essa classe. Ele tinha certeza de que não havia nada melhor que Lockhart pudesse lhe ensinar. Harry deu um passo à frente carregando seus livros também apenas para ser parado por Hermione. Hermione, deixe-me ir. Harry disse, é minha única chance. Não faça isso. Hermione disse, Draco tem força para sustentar o que disse, mas você tem? Harry ficou em silêncio por um tempo olhando para Hermione. Mas todos os alunos da Sonserina se foram, tenho certeza de que sou melhor do que muitos deles. Você é, mas você já olhou para os alunos da Grifinória? Hermione disse, as meninas estão loucamente apaixonadas por Lockhart no momento e os caras estão com muito medo de fazer um movimento. Acredite em mim, você não quer se destacar. Mas, Harry olhou para Ron, que apenas balançou a cabeça. Não olhe para mim, eu já estou em apuros o suficiente por causa do carro. Ron disse sem olhar para Hermione. Além disso, mesmo que eu ache Lockhart irritante, eu não acho que devemos confiar em Draco nisso. Ele certamente terá problemas por causa disso. Um aluno boicotando uma aula em Hogwarts. Eu nunca ouvi falar disso antes. Então você não vai? Harry perguntou a Hermione, Draco não é seu amigo? Ele está e tenho certeza que ele já entende porque não vou me juntar a ele também. Hermione disse. Harry apenas ficou ali sem saber o que fazer, enquanto finalmente largava seus livros, suspirando. O sinal tocou e um por um todos os alunos da Grifinória saíram da sala de aula bagunçada, um por um, olhando para Lockhart, que parecia estar preso no lugar, sem se mover. Isso foi legal e tudo, mas você acha que não vamos ter problemas por isso? Theodore disse a Draco enquanto caminhavam em direção à sala comunal da Sonserina, tenho certeza de que alguém vai nos parar antes mesmo de chegarmos à sala comunal. Eu pareço me importar e além disso, se algo acontecer, eu posso lidar com isso quando chegar a hora. Draco disse, deixando isso de lado, por que você deu um tapa nas minhas costas? Capítulo 134. Queimadura PT.2. Embora Draco estivesse feliz que Theodore o impediu antes que ele fizesse algo irracional, ele ainda queria saber por que Theodore fez isso. Você estava se perdendo de novo, não estava? Theodore disse, o tapa foi um tiro no escuro, eu realmente não sabia que funcionaria. Então você vai me contar o que aconteceu, certo? Não sei. Draco disse, o sangue Veela em mim tem causado alguns problemas, eu acho. Pode ser isso, mas você já tinha o problema antes, lembra? Theodore disse na época em que você quase explodiu a cabeça do Weasley, então eu realmente não acho que esse seja o problema do sangue, e novamente, eu te conheço há alguns anos e nunca te vi agir daquele jeito antes de entrarmos em Hogwarts. Draco deu de ombros, bem, eu não sei. Draco confiava em Theodore, mas não queria arrastá-lo para essa confusão. Draco, é claro, sabia que sua varinha original era o problema, mas não sabia o que havia de errado com ela. Não a menos que ele se encontre com Ryan, é claro. Theodore queria perguntar mais alguma coisa, mas foram repentinamente interrompidos por Daphne e Pansy correndo atrás deles. Então você queimou o livro também? Draco disse parecendo um pouco surpreso. Claro. Pansy disse andando na frente, mas isso vai ficar bem? Não se preocupe com isso. Draco disse, então quem mais saiu da aula, já que todos me seguiram, eu pelo menos preciso assumir um pouco de responsabilidade. Responsabilidade? Você? Theodore riu. Essas palavras parecem estranhas saindo da sua boca, especialmente quando você não consegue nem se controlar. Ah, calha a boca. Todos eles chegaram à sala comunal, e logo os alunos da Sonserina que saíram com Draco começaram a entrar também. Todos eles se sentaram ao redor do lugar se perguntando o que estava acontecendo, enquanto Theodore e Daphne diziam para eles ficarem. Logo Draco saiu de seu quarto com alguns papéis em suas mãos.
Primeiramente, quero agradecer a todos vocês por me acompanharem até aqui. Draco disse, eu sei que é uma decisão arriscada, da qual não sabemos o resultado, mas vendo sua confiança em mim, estou realmente satisfeito. Todos os alunos pareciam felizes, todos eles estavam tentando ganhar a atenção de Draco desde o ano passado e finalmente encontrar o que buscavam foi muito agradável. Ninguém realmente prestou muita atenção ao que eles faziam na sala de aula, já que não importava tanto, pois eles podiam usar Draco como escudo. Enquanto Draco estivesse na frente deles, eles sabiam que ninguém poderia empurrá-los, então ficar atrás dele era o lugar mais seguro em toda a escola agora. Eu não quero que você se preocupe com o que aconteceu na sala de aula, já que Lockhart é uma fraude de qualquer maneira. Draco disse, os alunos começaram a fofocar de repente após a revelação, mas Draco os interrompeu. Vocês devem estar se perguntando que provas eu tenho ou por que estou fazendo tais alegações. Simples, eu odeio. Quanto às provas, o tempo dirá e a menos que vocês sejam estúpidos, vocês serão capazes de reconhecer que ele é falso. O murmúrio diminuiu e o grupo de alunos da Sonserina olhou para ele atentamente. Então agora que está tudo feito, vou direto ao ponto. Draco disse passando os documentos para os Sonserinos. No mês passado, estive pensando em abrir um clube para pessoas que seriam leais a mim. Eu sei, parece rebuscado, mas para essas pessoas no clube, eu estarei ensinando a elas tudo o que eu sei, todo o conhecimento que eu já reuni, seja poções ou feitiços. Eu vou ensinar tudo a vocês em troca de uma coisa: lealdade. É tudo que peço de vocês. E já que é um bom momento e um bom lugar, eu estarei abrindo o clube de agora em diante. Mas a escola vai concordar? Perguntou uma das meninas. Tracey, certo? Draco disse, ao que a garota assentiu entusiasticamente, eu já conversei com Dumbledore sobre isso e tenho certeza de que ele ficará bem. Como ele é um homem ocupado, desde que não diga não, podemos considerar isso como um sim. As atividades do clube ocorrerão em vez da classe de defesa contra as trevas, onde eu pessoalmente lhe ensinarei algumas coisas, pois na maior parte, você praticar o feitiço será coisa que realmente importará. As meninas e os meninos concordaram com o que Draco disse, já que vocês serão os primeiros membros do meu clube. Não vou pedir que me mostrem seus talentos nem vou pedir que me mostrem algo especial. Só quero que vocês sejam a fundação e os membros principais do clube. Como eu disse, eu valorizo a lealdade mais do que qualquer coisa, então, contanto que estejam dispostos a me seguir, são bem-vindos ao clube, mas se não, por favor, voltem para a classe de Lockhart, pois não terei utilidade para vocês. As palavras podem ter soado duras para algumas pessoas, mas para os Sonserinos, esse era o sinal de poder. O respeito pertence àquele que é forte o suficiente para lutar por ele e Draco sendo o mais forte de todos. Não havia mais nenhuma explicação necessária. Então, se você estiver disposto, por favor, levante a mão. Um por um, os alunos levantaram as mãos, incluindo Theodore, Pansy e Daphne, que sorriam olhando para ele. Era noite e sem que ninguém percebesse, Lockhart saiu furtivamente do castelo enquanto corria em direção à floresta proibida sem que ninguém percebesse. Aquele lixo imundo, como ele ousa, Lockhart rosnou, socando uma árvore próxima com raiva, apenas para pular de dor ao bater nela. Tolo, você fez o que eu pedi? De repente, uma voz chamou do nada. Lockhart, um pouco surpreso com a voz, pulou novamente, mas parecia calmo e sem medo. Sim, mestre. Lockhart rapidamente se ajoelhou no chão, de frente para a direção da voz. Suas memórias se recuperaram completamente? Sim, mestre. Eu recuperei há apenas 1 hora. Lockhart disse novamente, mas ainda não consigo lembrar quem foi que me sequestrou e tentou mexer com minhas memórias. Isso não importa. A voz gritou, já que você recuperou suas memórias, você sabe seu propósito, não é? Sim, mestre. Lockhart disse rapidamente como se estivesse com medo de que o homem o matasse imediatamente se ele hesitasse. Preciso de tempo para trabalhar nisso, mas garanto que o massacre começará em breve. É melhor não demorar. A voz disse, senão você sabe o que vai acontecer com você, não sabe? Sim, mestre. Juro que serei bonzinho. Ótimo. A voz disse de repente um velho diário caiu do nada. Pegue isso, é tudo o que será preciso para torná-lo forte e invencível. E você poderá finalmente se vingar da humilhação que sofreu. Lockhart pegou o diário e balançou a cabeça o mais rápido que pôde. No dia seguinte, nada aconteceu. Não houve ligações de Dumbledore, e além de McGonagall olhar para eles um pouco diferente, as coisas se moveram da mesma forma que sempre. Snape não teve nenhum problema com o boicote, em vez disso, ele parecia mais do que feliz em finalmente tirar sua casa de Lockhart, e quanto ao próprio Lockhart, não havia nenhum sinal dele no corredor, ou em qualquer lugar para falar a verdade. Draco acordou um pouco tarde hoje, todos os seus amigos já estavam no corredor, então ele se vestiu lentamente e saiu do quarto, apenas para encontrar Ginny saindo também. Bom dia, Draco disse. Por algum motivo Ginny parecia um pouco nervosa, mas mesmo assim respondeu, bom dia. Capítulo 135, primeira lição PT.1. Bom dia. Então, supondo que você esteja aqui, significa que você recebeu um passe dos seus irmãos ou o quê? Se bem, na verdade não. Ginny disse mamãe e papai me enviaram uma carta, dizendo que não se importavam que eu fosse para Sonserina e que ficariam orgulhosos de mim onde quer que eu estivesse. E eles disseram as mesmas coisas que você me disse também. Mas Percy e Ron parecem ter alguns problemas com isso. Desculpe, falei um pouco demais. Está tudo bem. Draco balançou a cabeça. Você está indo em direção ao corredor, não é? Vamos juntos então. Sinto muito, tenho um trabalho extra para fazer, então vou indo. Ginny balançou a cabeça nervosamente. Ela estava prestes a sair, mas de repente parou e se virou novamente. A propósito, esses rumores sobre você são verdadeiros? Que rumores? Aquele em que você declarou que não iria mais frequentar as aulas de Lockhart. Os boatos se espalham rápido por Hogwarts, hein? Draco disse suspirando. É verdade.
E não se preocupe com isso, nada vai acontecer se é isso que te preocupa. Draco tinha certeza de onde essa conversa estava levando, então decidiu ir direto ao ponto. Você tem certeza? Ela perguntou como se quisesse alguma garantia. Sim. Bem, até mais tarde então. Dizendo isso, ela saiu furiosa. Draco não sabia o que estava acontecendo com ela, mas preferiu ignorar. No corredor, todos olhavam para Draco de forma diferente. Os professores não estavam presentes no corredor naquele momento, mas dava para perceber pelo olhar de todos que algo estava acontecendo. Ignorando todos os olhares, Draco caminhou em direção à mesa da Sonserina e sentou-se ao lado de Theodore e Daphne. Você não parece preocupado. Theodore disse olhando para Draco que estava preparando um bom sanduíche. Todo mundo já sabe sobre o fiasco que aconteceu ontem. Eu sei, eu conheci Ginny na sala comunal e ela sabia sobre isso também. Draco disse sem nenhuma preocupação no mundo. Além disso, eu sabia que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. Estou surpreso que tenha demorado tanto a propósito. Onde estão os professores? Eles estavam aqui no começo, mas foram embora depois que uma coruja veio buscá-los. Pansy respondeu no lugar de Theodore. McGonagall não pareceu nada satisfeita com isso. Draco assentiu e deu uma grande mordida em seu sanduíche quando, de repente, Hermione apareceu por trás e bateu em sua cabeça. Ai, o que foi isso? Draco disse olhando para trás, esfregando a cabeça. Por que você teve que fazer isso? Hermione disse cruzando os braços. Sabe, ouvi dizer que Lockhart entrou com uma queixa contra você no conselho escolar. Oh, onde você conseguiu essa informação? Draco estava interessado em como Hermione conseguiu esse tipo de informação quando nem ele tinha ouvido falar dela. Eu estava caminhando em direção ao corredor com Harry e Ron quando Harry foi repentinamente arrastado por Lockhart para seu escritório. Ela disse, lá Harry encontrou uma carta que foi escrita por Lockhart reclamando sobre suas ações na sala de aula ontem, querendo que você fosse expulso de Hogwarts. Harry disse que ele mandou a carta embora bem na frente dele. Legal, legal? É tudo o que você tem a dizer. Você vai ser expulso, pelo amor de Deus. Hermione disse ficando um pouco irritada. Não se preocupe com isso. Draco disse revirando os olhos. Se ele quer uma briga, então eu darei uma a ele e além disso, metade dos membros do conselho escolar me apoiarão, então você realmente não precisa se preocupar tanto. Mas, suspiro, mesmo que eu possa ter agido irracionalmente, ainda tenho o poder de provar isso e você sabe disso. Draco disse, Lockhart não tem o direito de nos ensinar nada, ele não tem o direito de me ensinar nada, também suspeitei que algo assim pudesse acontecer. Então já enviei uma carta ao meu pai explicando a ele sobre as coisas que aconteceram em detalhes. E pela terceira vez, não se preocupe. Confie em mim, eu entendi. Olhe para Pansy e Daphne, elas realmente não se preocupam muito porque confiam em mim o suficiente e é isso que preciso que você faça também. Hermione ficou em silêncio por um tempo enquanto suspirava e começava a se afastar. Você não está mais bravo comigo, está? Draco gritou. Não, só estou com fome, disse Hermione caminhando em direção à mesa da Grifinória. Então, o que você vai ensinar hoje? Pansy perguntou mudando de assunto. Vendo a cara de Draco, ela já entendeu que ele já estava cansado de falar sobre esse assunto. Todos os Sonserinos da nossa classe estão animados com isso. Não vai ser algo complicado. Vou começar a ensinar magias que serão necessárias para que eles passem nos exames primeiro. Draco disse, não posso deixá-los reprovar nos exames comigo ensinando-os. Então vamos contornar isso primeiro. Depois disso, vou começar a ensinar-lhes algumas magias de verdade. Você será capaz? Pansy perguntou. Não se preocupe, esse cara será o suficiente para o básico. Draco disse dando um tapinha em Theodore, que afastou a mão de Draco e olhou para ele de forma estranha. Mais uma vez, do que vocês estão falando? Você saberá em breve. Draco disse encolhendo os ombros. Surpreendentemente a aula correu bem como sempre. Alguns dos professores simplesmente ignoraram Draco como se ele não estivesse lá e alguns como McGonagall ficaram olhando para ele como se quisessem dizer algo, mas não disseram. E como Draco não tinha sua varinha, não havia motivos para os professores falarem com ele também. Era o fim da aula de poções quando Snape de repente pediu para Draco ficar. Theodore e os outros olharam para Draco, pois depois disso eles tiveram suas atividades de clube. Draco sussurrou algo no ouvido de Theodore enquanto ele assentia e saía com o resto das pessoas, deixando Draco e Snape sozinhos no laboratório. Ok, eu sei que errei e sei das consequências, mas posso lidar com a situação, então você não precisa se preocupar comigo. Draco disse em um tom preguiçoso, ele já estava cansado de dizer a todos a mesma coisa enquanto todos lhe faziam as mesmas perguntas. Snape bufou olhando para ele, estreitando os olhos, você sabia que isso poderia fazer você ser expulso, certo? Mesmo que eu não goste de Lockhart, ele ainda é um professor. Eu sei. Draco disse, a propósito, por que Dumbledore não tomou nenhuma atitude ou alguém para esse assunto? Eu pensei que ele seria o primeiro a pular na onda por me chamar a atenção e apontar meus erros, ponto. Com Lockhart reclamando contra você com o conselho escolar, isso não era mais algo que Dumbledore poderia lidar sozinho. Snape disse parecendo sombrio como sempre. Então ele nos pediu para permanecermos calmos e em silêncio até que o julgamento seja feito pelo conselho. Então nenhum professor vai falar com você sobre essa bagunça. O melhor que eles podem fazer é ignorar você por enquanto. Entendo. Draco assentiu. Bem, não importa o que Lockhart diga ou faça, não vai funcionar, de jeito nenhum. Então eu realmente não preciso me preocupar com isso. Lembre-se de que Draco ser confiante e cheio de si são duas coisas diferentes.
Eu sei. Draco disse, e saberemos que Lockhart não é qualificado para ser um professor e isso é algo que está acontecendo comigo. Se alguém me questionar, eles terão que provar isso. Espero que consiga, caso contrário você não estará apenas se arrastando, mas também todos os alunos que o seguiram. Snap disse. Draco assentiu em compreensão saindo do escritório de Snap. Ele então andou em direção à sala comunal, onde todos estavam esperando por ele. Como eles realmente não tinham nenhum lugar especial preparado para eles tiveram que trabalhar com o que tinham. Capítulo 136. Primeira lição PT.2. Já que todos estão aqui, vou começar nossa aula imediatamente. Draco disse, a aula de hoje vai ser bem simples. Na verdade, não vou ensinar nada a vocês por enquanto. Draco fez sinal para Pansy, que começou a distribuir pastas grossas entre os alunos que as olhavam com curiosidade. Isso é algo em que venho trabalhando há algum tempo e é basicamente um guia sobre o que você precisa fazer para pelo menos passar nos exames. Draco disse, embora aprender seja importante, não podemos deixar você reprovar nas aulas, então isso vai ajudar você a pelo menos passar nos exames. Isso é parecido com o que você deu para Longbottom da Grifinória? Blaise perguntou. Sim. Draco assentiu, eu quero que todos vocês aprendam pelo menos os feitiços e receitas de poções que serão necessários para passar nos exames deste ano. Depois que vocês aprenderem isso, podemos começar a trabalhar em seus feitiços. Considerem isso como um teste. Se dentro de 2 semanas vocês puderem aprender todas as coisas escritas lá para o seu segundo ano, então vocês podem se considerar dignos o suficiente para estar neste clube. Caso contrário, saibam que vocês estarão arrastando os outros para baixo com vocês. Então, coloquem tudo de vocês nisso e tentem passar neste meu teste para provar a si mesmos para mim, que vocês são pelo menos um trabalhador esforçado. Todos concordaram seriamente. É isso por hoje então. Draco disse acenando com a mão, vá em frente e comece a estudar e se você tiver algum problema pode perguntar a mim ou a Theodore. A semana passou rapidamente sem muita perturbação de ninguém. McGonagall e o outro professor aliviaram a situação e não foram mais duros com Draco. Draco nem viu Lockhart pela escola mais, nem estava presente no corredor. Draco sentiu que Lockhart estava se escondendo dele, mas também não tinha nenhuma prova para comprovar isso. Draco realmente não se importaria muito com Lockhart, mas sua ação ultimamente parecia muito suspeita até para ele. De acordo com Hermione e Ginny, que ainda frequentavam as aulas de Lockhart, Lockhart estava ensinando-a seriamente. Ele não apenas não estava ensinando coisas sobre si mesmo, mas com isso incluído, ele ainda ensinava magia corretamente. De acordo com Hermione, os feitiços que ele ensinou foram descritos em detalhes no mesmo nível que os dele. Draco achou incrivelmente suspeito que Lockhart estivesse de repente ensinando magia a eles e estivesse se movendo de acordo com o cronograma no entanto. Para um bruxo adulto ensinando um bando de alunos do segundo ano, algum feitiço não era uma coisa difícil. Lockhart poderia estar facilmente fingindo, já que com todo o conselho escolar os observando, ele tinha que agir seriamente se quisesse manter sua reputação intacta. Hoje era sábado de manhã, Harry foi acordado por Oliver Wood para vir informá-lo sobre o treino de quadribol de hoje. Harry acordando desceu a escada em espiral para a sala comunal, sua Nimbus Chutausand em seu ombro. Ele tinha acabado de chegar ao buraco do retrato quando houve um barulho atrás dele e Colin Creevey veio correndo escada em espiral. Sua câmera balançando loucamente em volta de seu pescoço e algo agarrado em sua mão. Ouvi alguém dizendo seu nome na escada, Harry. Olha o que eu tenho aqui. Mandei revelar, queria te mostrar. Harry olhou confuso para a fotografia que Colin estava brandindo sob seu nariz. Um Lockhart em movimento preto e branco, estava puxando com força um braço que Harry reconheceu como seu. Ele ficou satisfeito em ver que seu eu fotográfico estava dando uma boa luta e se recusando a ser arrastado para a vista. Enquanto Harry observava, Lockhart desistiu e caiu, ofegante, contra a borda branca da imagem. Você vai assinar? Disse Colin ansiosamente. Não, disse Harry categoricamente, olhando ao redor para verificar se a sala estava realmente deserta. Desculpe, Colin, estou com pressa. Além disso, não entendo seu fascínio por mim, já que já existe alguém muito mais popular do que eu na escola. Você quer dizer o Sr. Black? Colin disse franzindo um pouco a testa, eu escolhi o momento errado. Acho que posso tê-lo irritado. O Sr. Black nem hesitaria em bater em Lockhart. Então para mim chegar perto dele seria pedir por um desejo de morte. Harry zombou ao ver a diferença de tratamento entre os dois. Ele começou a se perguntar se ele tivesse lutado mais contra Lockhart. Colin o deixaria em paz também. A propósito, para onde você está indo, Harry? Treino de quadribol, disse Harry enquanto passava pelo buraco do retrato. Oh, uau! Espere por mim. Eu nunca assisti a um jogo de quadribol antes. Colin correu atrás dele pelo buraco. Vai ser muito chato, Harry disse rapidamente, mas Colin o ignorou, seu rosto brilhando de excitação. Você foi o jogador mais jovem da casa em 100 anos, não foi, Harry? Não foi, disse Colin, trotando ao lado dele. Você deve ser brilhante. Eu nunca voei. É fácil? Essa é a sua própria vassoura? É a melhor que existe? Harry não sabia como se livrar dele. Era como ter uma sombra extremamente falante. Não, eu não sou o jogador mais novo. Há uma garota no time da Sonserina que é meses mais nova que eu. Entendo. Eu realmente não entendo de quadribol, disse Colin sem fôlego. É verdade que há 4 bolas? E 2 delas voam por aí tentando derrubar as pessoas de suas vassouras? Sim, disse Harry pesadamente, resignado a explicar as complicadas regras do quadribol. Eles são chamados de Blooders. Há 2 batedores em cada time que carregam tacos para afastar os Blooders do seu lado. Fred e George Weasley são os batedores da Grifinória. E para que servem as outras bolas? Perguntou Colin, tropeçando alguns degraus porque estava olhando boquiaberto para Harry. Bem, a Goles, aquela grande e vermelha, é a que marca gols.
3 artilheiros de cada time jogam a goles um para o outro e tentam fazê-la passar pelas través no final do campo. São 3 postes longos com aros na ponta. E a quarta bola? É o pomo de ouro, disse Harry, e é muito pequeno, muito rápido e difícil de pegar. Mas é isso que o apanhador tem que fazer, porque um jogo de quadribol não termina até que o pomo seja pego. E qualquer apanhador do time que pegar o pomo ganha para seu time 150 pontos extras. E você é o apanhador da Grifinória, não é? Disse Colin, admirado. Sim, disse Harry enquanto eles deixavam o castelo e começavam a atravessar a grama encharcada de orvalho. E tem o goleiro também. Ele guarda os postes do gol. É isso, na verdade. Mas Colin não parou de questionar Harry durante todo o caminho pelos gramados inclinados até o campo de quadribol, e Harry só o afastou quando chegou aos vestiários. Colin gritou para ele com uma voz estridente, "Vou pegar um bom lugar, Harry", e correu para as arquibancadas. O resto do time da Grifinória já estava no vestiário. Woody era a única pessoa que parecia realmente acordada. Fred e George Weasley estavam sentados com os olhos inchados e o cabelo desgrenhado, ao lado da quartanista Alice Spinner, que parecia estar cochilando contra a parede atrás dela. Suas colegas artilheiras Kate Bell e Angelina Johnson bocejavam lado a lado em frente a elas. Os gêmeos Weasley estavam muito preocupados com a irmã estar na Sonserina, então eles não conseguiam dormir direito ultimamente. As brincadeiras deles contra a Sonserina diminuíram, mas isso parece ter tirado toda a diversão deles, já que ultimamente eles apenas ficavam sentados quietos fazendo suas piadas de sempre de vez em quando. Na verdade, toda a família Weasley estava assim. Percy tem sido cada vez mais rigoroso e Ron parece perdido às vezes. Capítulo 137. Argumento PT.1. Harry ainda se lembrava do que aconteceu uma semana atrás, onde todos, exceto os gêmeos Weasley, queriam Ginny fora da Sonserina na verdade. Eles queriam que Ginny ficasse em casa em vez de estar perto dos alunos da Sonserina. Harry não pôde deixar de se perguntar o que ele faria se estivesse na Sonserina, mas no fundo ele sabia que preferia ficar em Hogwarts do que voltar para os Dursleys novamente. Harry estava tentando impedir Ron e os outros de pressionarem Ginny, mas ninguém o estava ouvindo. Felizmente Hermione chegou e conseguiu afastar Ron e Percy, que estavam decididos a tirar Ginny de Hogwarts. Quando a situação estava ficando difícil, Ginny tirou uma carta do Senhor e da Senhora Weasley, que claramente deram a Ginny o passe para ficar em Hogwarts. Harry não sabia o que Ginny havia dito a eles, mas não pôde deixar de se sentir surpreso que a família Weasley, que odiava tanto a Sonserina, os deixaria ficar em Hogwarts. Depois disso Ron e Percy desistiram, e Ginny foi autorizada a ficar em Hogwarts de uma vez por todas. Mesmo que isso tenha causado uma briga entre Ron e Hermione, e feito Ron parar de falar com Ginny, ele ainda estava preocupado com a segurança de sua irmã. Ele e os irmãos Weasley andavam ao redor de Ginny sempre que podiam, caso alguém tentasse intimidá-la, mas por algum motivo ninguém realmente se importava. Harry, que foi arrastado por Ron em uma dessas missões, ficou surpreso que Ginny não estava sendo intimidada, mas ela até conseguiu fazer amigos na Sonserina. Harry logo percebeu que tudo isso era por causa de Draco. Por algum motivo todos os Sonserinos pareciam seguir as ordens de Draco, como todos eles saíam da sala de aula de Lockhart. Harry não sabia o que sentir diante da situação, pois por um lado estava feliz que Ginny conseguia viver uma vida normal, mas por outro, não conseguia deixar de sentir a distância entre ele e Draco aumentar cada vez mais. Aí está Harry, o que te fez parar? Disse Woody rapidamente, tirando Harry de seus pensamentos. Agora, eu queria uma conversa rápida com todos vocês antes de realmente entrarmos em campo, porque passei o verão elaborando um programa de treinamento totalmente novo, o que eu realmente acho que fará toda a diferença. Woody estava segurando um grande diagrama de um campo de quadribol, no qual estavam desenhadas muitas linhas, flechas e cruzes em tintas de cores diferentes. Ele pegou sua varinha, bateu no tabuleiro e as flechas começaram a balançar sobre o diagrama como lagartas. Enquanto Woody começava um discurso sobre suas novas táticas, a cabeça de Fred Weasley caiu bem no ombro de Alice Spinner e ele começou a roncar. O primeiro quadro levou quase 20 minutos para ser explicado, mas havia outro quadro abaixo daquele, e um terceiro abaixo daquele. Harry afundou em um estupor enquanto Woody falava sem parar. Então disse Woody finalmente tirando Harry de uma fantasia melancólica sobre o que ele poderia estar comendo no café da manhã naquele exato momento no castelo. Está claro? Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Oliver, disse George, que acordou assustado. Por que você não nos contou tudo isso ontem quando estávamos acordados? Woody não ficou satisfeito. Agora, escutem aqui pessoal, ele disse, olhando feio para todos eles. Nós deveríamos ter vencido a taça de quadribol ano passado. Somos facilmente o melhor time. Mas infelizmente, devido a circunstâncias além do nosso controle, Harry se mexeu culpado em seu assento. Ele estava inconsciente na ala hospitalar para a partida final do ano anterior, o que significava que a Grifinória estava com um jogador a menos e havia sofrido sua pior derrota em 300 anos. Woody levou um momento para recuperar o controle de si mesmo. A última derrota claramente ainda o torturava. Então este ano treinamos mais duro do que nunca. Certo, vamos colocar nossas novas teorias em prática. Woody gritou, pegando sua vassoura e liderando o caminho para fora dos vestiários. Com as pernas duras e ainda bocejando, seu time o seguiu. Eles estavam no vestiário há tanto tempo que o sol já estava completamente alto agora, embora resquícios de névoa pairassem sobre a grama do estádio. Quando Harry entrou no campo, ele viu Ron, Hermione e Ginny sentados nas arquibancadas. Você ainda não terminou? Ron gritou incrédulo.
Nem comecei, disse Harry, olhando com inveja para a torrada e a marmelada que Ron trouxera do salão principal. Woody está nos ensinando novos movimentos. Ele montou sua vassoura e chutou o chão, voando alto no ar. O ar frio da manhã chicoteou seu rosto, acordando-o muito mais efetivamente do que a longa conversa de Woody. Era maravilhoso estar de volta ao campo de quadribol. Ele voou bem ao redor do estádio a toda velocidade, correndo com Fred e George. Que barulho engraçado é esse de clique? Gritou Fred enquanto eles dobravam a esquina. Harry olhou para as arquibancadas. Colin estava sentado em um dos assentos mais altos, sua câmera erguida, tirando foto após foto, o som estranhamente ampliado no estádio deserto. Olhe para cá, Harry. Para cá, ele gritou estridentemente. Quem é esse? Disse Fred. Não faço ideia, mentiu Harry, acelerando o máximo que pôde para longe de Colin. O que está acontecendo? Disse Woody, franzindo a testa, enquanto deslizava pelo ar em direção a eles. Por que aquele calouro está tirando fotos? Não gosto disso. Ele pode ser um espião da Sonserina, tentando descobrir sobre nosso novo programa de treinamento. Ele está na Grifinória, disse Harry rapidamente. E os Sonserinos não precisam de um espião, Oliver, disse George. O que te faz dizer isso? Disse Woody, irritado. Porque eles estão aqui pessoalmente, disse George, apontando. Várias pessoas com vestes verdes estavam entrando no campo, com vassouras nas mãos. Eu não acredito. Woody sibilou indignado. Eu reservei o campo para hoje. Vamos ver sobre isso. Woody disparou em direção ao chão, pousando mais forte do que pretendia em sua raiva, cambaleando ligeiramente enquanto desmontava. Harry, Fred e George o seguiram. Flint. Woody berrou para o capitão da Sonserina. Este é o nosso horário de treino. Nós nos levantamos especialmente. Você pode ir embora agora. Marcus Flint era ainda maior que o Woody. Ele tinha um olhar de astúcia troll em seu rosto quando respondeu. Há espaço suficiente para todos nós, Woody. Angelina, Alicia e Kate também tinham vindo. Havia uma garota no time da Sonserina, Pansy, que estava separada do resto deles, de frente para os grifinórios, olhando de soslaio para um homem. Mas eu reservei o campo, disse Woody, positivamente cuspindo de raiva. Eu reservei. Ah, disse Flint. Mas eu tenho uma nota especialmente assinada aqui pelo professor Snape. Eu, professor S. Snape, dou permissão ao time da Sonserina para treinar hoje no campo de quadribol devido à necessidade de treinar seu novo batedor. Você tem um novo CR, disse Woody, distraído. Onde? E de trás das 6 grandes figuras diante dele surgiu um 7º garoto menor, sorrindo por todo o corpo. Seu rosto pálido e pontudo. Harry o reconheceu como um dos caras que pareciam seguir Draco e estava perto dele, mas não conseguia lembrar seu nome. Blaise Zabini. Woody reconheceu o cara. Sim, ele é nosso novo batedor. Flint disse sorrindo enquanto deixava a Grifinória ter uma imagem clara de sua vassoura, já que no ano passado todos no time da Sonserina tinham uma Nimbus 2000, mas parecia haver 2 vassouras novas no campo hoje. Tanto Pansy quanto Blaise parecem ter uma Nimbus 2001, a versão mais nova e melhor. Harry não conseguiu evitar suar um pouco enquanto começou a xingar Draco mentalmente, pensando que ele estava indiretamente envolvido nisso de alguma forma novamente. De volta às arquibancadas, Ron, Hermione e Ginny notaram que algo estava acontecendo. O que está acontecendo aí? Ginny perguntou parecendo um pouco preocupada. Capítulo 138, argumento PT.2. Eu não sei. Hermione disse se levantando enquanto os observava atentamente. Ginny, você pode me fazer um favor e ligar para Draco? Draco? Por quê? Ele é o único que consegue lidar com os alunos da Sonserina. Senão teremos que chamar um professor, disse Hermione, olhando para os jogadores que pareciam ter uma vibração estranha ao redor deles. Vão rápido. Ginny assentiu e saiu das arquibancadas enquanto Ron e Hermione foram até eles. Oh, olhe, disse Flint. Uma invasão de campo. Ron e Hermione estavam atravessando a grama para ver o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Ron perguntou a Harry. Por que você não está jogando? E o que ele está fazendo aqui? Ele estava olhando para Blaise, observando suas vestes de quadribol da Sonserina. Eu sou o novo batedor do time Weasley. Blaise disse, mesmo tendo tido apenas algumas brigas com Ron, ele ainda o odiava. Ron ficou boquiaberto, de boca aberta, com as vassouras soberbas na frente dele. Ele olhou para Pansy Brown e bufou. Quanto dinheiro Black pagou a vocês para deixá-lo entrar no time? Ou vocês só queriam abanar o rabo na frente dele ainda mais? Harry e Ron, que sabiam do problema de Ron de não calar a boca, franziram a testa junto com Pansy Blaise e Flint em particular. Hoje em dia, ele está cansado de todos se curvarem a Draco, mesmo que ele quisesse retaliar abertamente contra ele. Mas vendo que ninguém na Sonserina tinha intenção de fazer isso, Draco sendo um poderoso bruxo puro sangue e ainda andando com sangue ruins o deixou enojado. Mesmo que toda a escola parecesse respeitar Draco, Flint só conseguia ver um bruxo que havia se perdido sempre que via Draco. Então ser menosprezado por Ron como sendo lacaio de Draco o irritava. Pequeno Weasley, você realmente acha que eu sou totalmente indulgente como Black? Flint disse estreitando os olhos e pegando sua varinha, sem qualquer hesitação, ele entoou um feitiço e fez Rony voar para longe. Os gêmeos Weasley gritaram indo ajudar o irmão junto com Harry e Hermione. Pare com isso, Flint. Pansy gritou, mas Flint nem olhou para ela. Não tão rápido, sangue ruim, disse Flint sorrindo enquanto lançava outro feitiço.
Hermione fechou os olhos com medo, apenas para abri-los um momento depois e ver Flint no chão gritando de dor. Na mesma manhã, Draco estava dormindo até tarde, pois não tinha aulas hoje. Ele tinha ficado acordado a noite toda praticando feitiços e poções novamente. Então Draco estava planejando dormir o dia todo quando de repente alguém começou a bater na porta. Draco, que ainda dormia profundamente, não se importou muito com as batidas, pois dormia pacificamente. O som das batidas continuou ficando frequente e mais alto enquanto Draco preguiçosamente abria os olhos e olhava ao redor. Theodore não estava em lugar nenhum, então ele não teve escolha a não ser se levantar e abrir a porta sozinho. Ainda meio dormindo, Draco abriu a porta lentamente e viu Ginny em pânico. O que importa? Disse Draco Grog. Quadribol, Ginny disse bufando parecendo completamente cansada no campo de quadribol. Eu sei que o quadribol de hoje é dia e acho que você está mal informado. Eu não jogo. Pansy joga. Draco disse esfregando os olhos com um grande bocejo. Precisamos ir, Ginny disse impaciente. Draco olhou de soslaio para a janela. Havia uma névoa fina pairando sobre o céu rosa e dourado. Agora que estava acordado, não conseguia entender como conseguiu dormir com o barulho que os pássaros faziam. Onde? Draco resmungou. É o raiar do dia. Eu explico no caminho. Ginny disse puxando Draco que ainda estava de pijama. Draco preguiçosamente estava sendo arrastado pelo corredor por Ginny que o puxava furiosamente e rapidamente como podia. Ambos chegaram às escadas quando de repente Draco a puxou de volta quando ela estava prestes a cair do final, enquanto as escadas de repente se afastavam. Você precisa ter cuidado. Draco disse, veja bem, a regra número 1 é não correr em direção às escadas enquanto elas se movem. Draco ia continuar a brincadeira, mas vendo a cara séria de Ginny, ele não continuou. Então, se importa em me contar o que aconteceu, correr por aí assim sem nenhuma explicação é estranho, sabia? Sonserinos e Grifinórios estão discutindo. Draco estreitou os olhos. Você tem sua varinha, não tem? Sim. Ginny assentiu. Me dê. Draco disse estendendo a mão. E você pode voltar para seu dormitório. Mas, faça o que eu digo. Draco disse um pouco severamente. Olhando para Draco, Ginny desistiu e entregou sua varinha a ele, retornando lentamente para o dormitório, enquanto olhava para Draco, que saiu correndo sem dizer mais nada. Assim que Draco chegou ao chão, de repente ouviu Flint gritar sangue ruim e lançar um feitiço em Hermione. Reconhecendo que era um feitiço das trevas, Draco rapidamente gritou, Protego Du. O feitiço ricocheteou rapidamente em Hermione. Flint em choque e consternação olhou para Draco quando de repente foi atingido por um feitiço, fazendo-o doer por todo o corpo. Draco, é claro, não usou uma maldição imperdoável, mas apenas uma pequena versão da maldição Cruciatus, não uma magia completamente sombria e poderosa, mas ainda assim dolorosa como o inferno. Draco. Pansy gritou querendo que ele parasse, mas Draco não deu nenhum sinal de que iria fazê-lo. Por outro lado, Ron estava se levantando depois de ter sido nocauteado pelo feitiço. Ron de repente ficou pálido e doente enquanto começava a vomitar uma lesma enorme. Os Grifinórios rapidamente perceberam que era algum tipo de feitiço para vomitar lesmas. Os gêmeos Weasley queriam ajudar, mas não conheciam nenhum feitiço que pudesse ajudar Ron naquele momento. Draco olhou para Weasley. Parece que nem eu consigo salvar algo do próprio destino. Draco pensou consigo mesmo enquanto se aproximava de Flint. Os gêmeos Weasley ajudaram Ron, que estava vomitando lesmas, a se levantar do chão, enquanto olhavam para Flint com raiva, apenas para ficarem chocados ao encontrá-lo de joelhos. Hermione, saindo do estado de choque, rapidamente foi até lá para impedir que Draco tivesse um pensamento horrível em sua cabeça. Draco, pare, você não pode usar o quero dizer, não use. Draco olhou para ela por um momento enquanto dizia lentamente, se fosse a maldição Cruciatus, ele já teria começado a gritar muito mais de dor. Além disso, por que você pensaria que eu usaria essa maldição? Sem responder, Hermione apontou para os alunos da Sonserina que pareciam um pouco assustados olhando para Draco. Draco, vendo a reação deles, revirou os olhos. Sem se incomodar em explicar nada a eles, ele foi até Flint, ainda usando o feitiço. Você realmente está me dando nos nervos ultimamente. Draco disse a Flint, que estava se contorcendo no chão devido à dor lancinante. Olhe para mim. Flint olhou para Draco com um pouco de resistência e ódio. Agora peça desculpas a Hermione e Weasley ali se não. Draco aumentou a quantidade de dor que estava causando, fazendo Flint gritar, agora seja um bom cachorro e peça desculpas. Flint apenas olhou para Hermione e Draco com ódio, rangendo os dentes. Bem, você só está tornando as coisas mais difíceis para si mesmo. Draco disse, aumentando a dor em mais uma dobra, fazendo Flint gritar de dor, enquanto rolava pelo chão como um peixe fora d'água. Todo o time de quadribol da Grifinória, que estava bravo com Flint há pouco, não conseguiu deixar de sentir pena dele agora. Alguns até queriam pará-lo, já que isso era apenas uma tortura aberta, mas ninguém ousou fazê-lo. Draco, está tudo bem. Hermione disse tentando impedir Draco. Eu não preciso das desculpas dele. Mas eu sei. Draco disse aumentando o nível de dor, fazendo Flint estremecer novamente. Sinto muito, Flint disse gritando. Não consigo ouvir você. Draco sorriu sadicamente enquanto aumentava a quantidade de dor. Sinto muito. Flint gritou, não conseguindo mais se segurar. Draco bufou finalmente deixando o feitiço ir. Flint exausto estava deitado no chão suando enquanto respirava pesadamente. Draco não olhou para ninguém e foi direto até a varinha de Flint e a pegou. Você não tem uma varinha tão bonita assim, Flint. Draco disse, eu pensei que depois de ficar retido por um ano, você aprenderia com seus erros, mas nunca pensei que você viria atrás dos meus amigos. Capítulo 139, Ultrajante. Sem piscar, Draco quebrou a varinha de Flint bem na frente dele.
Flint olhou para ele horrorizado com a boca aberta. Ele queria dizer algo, mas não conseguia encontrar palavras. As pessoas no chão ficaram chocadas. Mesmo assim, quebrar a varinha de alguém era um grande problema. As pessoas podiam até ser punidas por isso, mas o que importava não era a lei, mas seu padrão bruxo. Quebrar a varinha de alguém era equivalente a fazer dessa pessoa seu inimigo, no caso de Draco, já que ele era de uma posição mais alta. Era equivalente a excluí-lo do grupo. Era humilhação. Deixando o significado sofisticado por trás da ação, era um insulto mesmo assim. Esse é o seu castigo. Draco disse jogando a varinha quebrada em direção a Flint. Só saiba, da próxima vez que você apontar sua varinha para as pessoas com quem me importo, a varinha não será a única coisa que quebrará. O aluno da Sonserina pareceu um pouco aterrorizado quando Draco de repente olhou para ele. É um mal-entendido. Blaise falou apressadamente querendo salvar o resto do time porque sabia que todo esse problema começou por causa dele. Foi só uma discussão simples entre mim e Weasley quando de repente Flint fez disso um grande problema. Honestamente não sei qual é realmente o problema dele. Blaise não sentiu vergonha nem culpa ao colocar toda a culpa em Flint e nem em nenhum aluno da Sonserina, já que eles honestamente acreditavam que tudo isso poderia ter sido evitado. Realmente irritante, Draco disse jogando a varinha de Ginny em direção a Blaise. Vai e entregue para Ginny. Os gêmeos Weasley e Rony aguçaram os ouvidos quando ouviram o nome de Ginny, mas não tinham certeza se deveriam falar, pois a situação tinha se tornado completamente estranha. Blaise rapidamente assentiu e voltou para dentro do castelo. Draco olhou para Flint que estava encarando sua varinha quebrada, tentando pegá-la novamente. Draco zombou. Quão longe o ciúme pode te levar? Pansy e Hermione queriam impedir Draco de ir mais longe quando, de repente, Blaise voltou com a professora McGonagall e Snape, arrastando-o por trás. O que está acontecendo aqui? McGonagall disse com um tom áspero. Nunca na minha vida aqui em Hogwarts, vi alunos brigando entre si tão abertamente. Pansy puxou Draco para o lado, fazendo-o ficar longe de Flint, enquanto Draco tentava descobrir como McGonagall descobriu isso. Ninguém falou nada porque as coisas estavam muito complicadas. De um lado, os grifinórios tinham rancor dos Sonserinos, mas com Draco, a justiça foi feita e eles não queriam realmente fazer de Draco um inimigo. Quanto aos Sonserinos, eles respeitavam Draco demais para se oporem a ele. McGonagall chegou mais perto deles, apenas para encontrar o cansado Flint no chão, que estava sentado ali silenciosamente com sua varinha quebrada na mão. Ela e Snape rapidamente foram até Flint para ver como ele estava. Senhor Flint, você está bem? Ela perguntou, mas não houve resposta. Flint nem sequer olhou nos olhos dela. Snape olhou furioso para Draco querendo uma resposta. Eu não fiz nada. Draco disse, só porque estou aqui não significa que... Silêncio, Sr. Black. McGonagall se levantou quando ouviu um barulho de vômito. Ela e Snape olharam para Rony e o viram vomitando outra lesma enorme no chão, enquanto Harry dava tapinhas em suas costas, tentando acalmá-lo. Alguém quer explicar o que está acontecendo aqui? Snape disse olhando para Harry. Eu me lembro especificamente de dar ao time de quadribol da Sonserina a permissão para usar o campo hoje. Oliver, o capitão do time da Grifinória, queria dizer algo, mas as garotas do time de quadribol o impediram. Era algo muito complicado de responder, considerando o quão bons os Sonserinos são em mentir. Eles provavelmente cairiam na armadilha ou acabariam jogando a culpa uns nos outros. Deixe-me adivinhar, vocês todos estavam brigando pelo chão. McGonagall disse, isso explicaria, mas todos vocês deveriam saber que esse tipo de comportamento infantil não será aceito em Hogwarts, especialmente você. Sr. Black, pensei que você seria mais sensato do que os outros. Eu nem tenho uma varinha, lembra? Draco disse acenando com as mãos vazias. Então, você se importa em explicar por que você está aqui, especialmente com esse traje? Draco olhou para baixo e percebeu que ainda estava de pijama e estava ali com o cabelo bagunçado. Isso, eu queria fazer algum exercício matinal. Draco disse pensando em uma desculpa aleatória. Como é muito cedo, pensei que ninguém notaria. E quanto à condição do Sr. Flint e do Sr. Weasley ali? McGonagall disse sarcasticamente, você se importa em explicar isso também? Isso eu não sei. Draco deu de ombros preguiçosamente. Eles já eram assim antes mesmo de ouvir para cá. Os grifinórios não conseguiram deixar de se surpreender com o quão descarado o grande Draco Black era. A maneira como ele nem tinha problema em culpar os outros era a coisa mais descarada que eles já tinham visto, especialmente vindo de alguém como Draco. Mas eles perceberam que essa falta de vergonha transferiu a culpa para outras pessoas, enquanto Draco estava apenas parado ali como um espectador inocente. McGonagall não acreditou em Draco enquanto Snape olhou para Pansy querendo a resposta. Flint caiu da vassoura, quebrando a varinha, ao mesmo tempo em que acidentalmente lançou um feitiço estranho que atingiu o Sr. Weasley ali, fazendo começar a vomitar aquelas lesmas. E nós estávamos mandando Blaise pedir ajuda quando você veio aqui com ele. Senhorita Granger, é verdade? McGonagall perguntou a Hermione que assentiu apressadamente. Sim, professor, foi um acidente. McGonagall não estava mais acreditando nela e ainda suspeitava de Draco. Snape, embora não quisesse fazer Slytherin parecer ruim, estava olhando para Draco querendo a resposta real dele. Você pode verificar a varinha dele. Draco disse dando de ombros, mesmo que esteja quebrada, você ainda pode verificar qual feitiço foi disparado dela, certo? Se eu tivesse minha varinha, eu poderia te mostrar. Snape zombou e pegou a varinha quebrada da mão de Flint, fazendo-o finalmente mover os olhos. Eu vou ter certeza de fazer isso. Ele disse, enquanto se virava para os dois caras do time da Sonserina e para os gêmeos Weasley. Vocês dois, levem-no para o hospital Weasley. Eu preciso enviar um convite para vocês mandarem seu irmão para a ala hospitalar? O aluno se reuniu e pegou Flint e Ron, e voltou para dentro da escola. Todos vocês voltem para seus dormitórios, e você, Sr. Black, vista suas vestes e me siga até a sala do diretor, disse McGonagall.
Hermione e Pansy pareciam um pouco nervosas enquanto olhavam para Draco, mas ele, por outro lado, balançou a cabeça enquanto sinalizava para elas irem embora. Assentindo uma por uma, elas finalmente saíram. Isso é ultrajante. McGonagall disse, primeiro com o professor Lockhart e agora no parquinho. Admito que você pode ser o melhor entre todos os outros alunos de Hogwarts, mas isso não lhe dá o direito de agir do jeito que está agindo agora. Professora McGonagall, por favor, acalme-se. Dumbledore disse enquanto olhava para Draco, que estava sentado na sua frente. Você se importaria em explicar? Como eu disse, eu estava apenas me exercitando, Draco disse olhando para Dumbledore. E, se você quer saber sobre Lockhart, então é tudo verdade. Draco disse, mas não é por vingança pessoal ou algo parecido. Ele simplesmente não é qualificado para ensinar ninguém, eu incluído ou excluído, o que você preferir. McGonagall parecia querer dizer algo, mas se conteve. Ela realmente acreditava no julgamento de Dumbledore e tinha certeza de que Dumbledore não aceitaria ninguém do nada para ser professor se ele achasse que a pessoa não era qualificada. Mas por outro lado, ela estava de olho em Lockhart desde o incidente, mas não conseguiu deixar de encontrar alguma verdade nas palavras de Draco também. Capítulo 140, Clube. E o que faz você dizer isso? Dumbledore perguntou. Até onde eu sei, ele já começou com o círculo. Você quer dizer os livros de história dele? Draco disse, nada além de desperdício de papel, eu diria. A história pode ser interessante, mas se é isso que estamos aprendendo neste ano todo, então eu gostaria de ser expulso alegremente. Eu entendo suas preocupações nisso, mas hoje em dia o professor Lockhart tem ensinado o que um aluno do segundo ano deveria aprender, disse Dumbledore. É tudo uma encenação. Draco disse, depois de reclamar contra mim no conselho escolar, ele precisa de provas para mostrar que não é incompetente, não é? Dumbledore ficou em silêncio por um tempo, então o que você planeja fazer? Se o professor Lockhart puder provar que é qualificado, isso não seria ruim para você? Vai, mas isso não vai acontecer. Draco disse, tenho certeza de que você tem suas suspeitas ou está apenas fingindo não ver, mas não precisa se preocupar comigo nem um pouco e quanto aos alunos que me seguiram. Com certeza assumirei total responsabilidade por eles. Dumbledore ficou quieto enquanto ele e Draco se encaravam por um tempo. Tudo bem, eu te darei o benefício da dúvida. Dumbledore disse suspirando, você pode comandar seu clube abertamente depois disso e se algum dos alunos for reprovado na aula, caberá a você assumir essa responsabilidade. Mas lembre-se de que cada ação evidentemente terá suas consequências. Draco não sabia do que estava falando e antes que pudesse perguntar, Snape entrou na sala, com a varinha quebrada de Flint na mão. Foi Flint quem entoou o feitiço para vomitar lesmas. Snape disse colocando a varinha quebrada na mesa na frente de Dumbledore. Quanto ao próprio Flint, ele não disse nada. Imagino que o trauma da queda o tenha afetado severamente. Dumbledore assentiu. Senhor Black, você está livre para ir agora. Draco assentiu e se levantou da cadeira, acenando para Dumbledore e saindo da sala com Snape o seguindo. Então me diga, o que está acontecendo? O que você quer dizer? Flint não apenas lançou o feitiço de vômito de lesma, mas também entoou diferentes azarações na época, sugerindo que não foi um acidente ou você está me dizendo que uma pessoa em queda pode entoar uma maldição complexa e uma azaração subconscientemente, uma após a outra? A magia é incrível, não é? Draco disse desviando o assunto. Algumas pessoas dizem que despertam a magia quando são colocadas em uma posição perigosa, mas depois que aprendem a mesma magia conforme envelhecem, a magia não funciona da mesma forma e elas são mortas se não tiverem uma varinha para se defender. Do que você está falando? Nada demais, apenas alguns experimentos que venho realizando. Draco disse e antes que Snape pudesse dizer mais alguma coisa, ele lhe passou uma bolsa. Snape pegou a bolsa e olhou para Draco. Preciso que você cuide disso. Draco disse, está praticamente inútil agora, então viajar com ele será inútil, e não quero que ele caia em mãos sujas se algo der errado. Vou me despedir agora, ainda tenho que dormir. Draco bocejando rapidamente entrou no dormitório deixando Snape sozinho. Snape zombou enquanto olhava para a bolsa e assim como ele suspeitava, era a pedra filosofal. Dentro do dormitório, Pansy, Daphne, Ginny e Hermione estavam na sala de estar. Draco entrou na sala despreocupadamente enquanto se sentava na cadeira oposta a elas. As meninas olharam para ele ansiosamente. O que aconteceu? Perguntou Pansy. Vou ser expulso. Draco disse suspirando. Vou deixar Hogwarts hoje. Como eles podem? Daphne se levantou de repente. Sim, quero dizer, mesmo que você estivesse fazendo algo extremo, a culpa era do Flint, para começar. Hermione disse, você estava me protegendo, tenho certeza que se explicarmos isso a Dumbledore, ele entenderia. Enquanto as meninas ficavam nervosas, de repente ouviram Draco gritar de dor, inteligência artificial. Pare de me beliscar. Pansy soltou a bochecha de Draco enquanto olhava para as meninas. Se ele realmente fosse expulso, vocês acham que ele ficaria tão triste e dramático sobre isso? Pensando um pouco, as meninas perceberam que estavam sendo enganadas por Draco, pois olhavam para ele com raiva. Ok. Calma, eu não vou ser expulso, e quanto ao incidente é melhor não falarmos sobre isso. Draco disse, nós todos sabemos que ele mereceu. Ginny, que já estava cheia de informações, concordou com Draco, mas Hermione não aceitou. Mas isso não significa que você deva quebrar a varinha dele. Ela disse, toda vez que você faz coisas extremas, primeiro no trem e agora isso. Não fique sobrecarregado com isso. Draco disse, ele mereceu e além do que ele disse foi o gatilho final para mim. Pense nisso como se eu estivesse fazendo isso por mim mesmo do que por você. Mas,
Eu ainda teria feito mesmo se tivesse descoberto mais tarde. Draco disse, você pode estar chateado comigo, o que eu entendo totalmente, mas você e eu sabemos que isso não vai me mudar. Suspiro. Eu vou te perdoar uma última vez. Hermione disse, mas saiba que eu posso lutar minhas lutas sozinha. Draco assentiu sorrindo. Mas tenho boas notícias. O clube foi aceito, então você também pode participar. Sério? Hermione perguntou ficando um pouco animada. Então você planejou o que vai ser e como vamos fazer? Não se preocupe. Este ano é só o começo, então não precisamos nos esforçar muito pelo clube e estarei muito ocupado, então vamos com calma. Posso entrar? Ginny, que estava em silêncio, perguntou. Ela estava realmente interessada em entrar para o clube desde que ouviu os alunos falando sobre ele e agora está aberto. Então ela realmente queria entrar o mais rápido possível. Desculpe, um dos critérios é ser do segundo ano, já que a maioria dos calouros nem sabe o que é magia. Draco disse, mas não se preocupe, se você se esforçar bastante, poderá participar no ano que vem. Ginny ficou um pouco chateada quando ouviu a primeira frase, mas depois de ouvir a segunda, ela sentiu, demonstrando determinação. Quando Draco estava prestes a dizer mais alguma coisa, Theodore entrou na sala coberto de poeira. Onde você esteve? Não pergunte. Theodore disse, vou tomar um banho. Tenho certeza de que você precisará usar alguns feitiços para isso. Draco disse a Theodore enquanto caminhava cansado para dentro da sala. O que houve com ele? Disse Pansy. Oh, eu quase esqueci que precisamos ajudar Ron. Hermione disse, eu esqueci completamente por causa da sua piada. Nós? Ele não se mudou para a ala hospitalar? Draco disse, tenho certeza que Madame Pomfrey poderia cuidar disso. Não, ele estava com vergonha de ir lá. Ele continuou vomitando lesmas no caminho. Hermione disse, eu pesquisei os feitiços, mas não posso ajudá-lo. Por favor, tenho certeza de que você sabe a cura para a coisa. Ele está com Harry na casa de Hagrid. Achei que você não estivesse falando com ele? Sim, eu. Vejo que é assim. Draco disse falsamente fazendo beicinho. Ele é perdoado por tentar fazer o que eu fiz e eu recebo um aviso final? Onde está a justiça nisso? Ei, você está realmente tentando me fazer pedir desculpas? Hermione disse, você sabe que eu não quis dizer isso da maneira errada, certo? Você pareceu bem séria para mim, certo, Pansy? Sim. Pansy assentiu concordando com o que Draco disse. Tudo bem, então não me ajude. Hermione foi embora furiosa enquanto fechava a porta. Draco e os outros riram. A propósito, você recuperou sua varinha, certo? Ele perguntou depois de um tempo. Sim. Ginny assentiu, acenando sua varinha. É uma varinha muito boa. Draco disse, ela me deu muita resistência enquanto a usava. Ginny, sem entender, ainda assentiu. Aonde você vai? Daphne perguntou ao ver Draco se levantar. Preciso conversar com Hagrid e essa parece uma boa oportunidade. Draco disse saindo, não se esqueça de guardar um pouco de comida para mim no corredor.